Se tem uma coisa que eu raramente vejo as pessoas falarem, talvez por ser mais complexo ou talvez por não usarem, é sobre SSH Tunnel, que é basicamente uma forma de você teletransportar uma conexão de um lado para outro. E eu posso fazer isso nas duas pontas. Eu posso pegar uma conexão e levar ela do meu computador local para o servidor, e eu posso também pegar a conexão do servidor e trazer para o meu computador local. Além disso, eu também posso criar um servidor proxy SOCKS que faz a minha conexão passar inteira, ou pelo menos os aplicativos que suportarem o proxy SOCKS, passar por dentro do servidor e sair com o IP do servidor de forma muito similar ao que a gente viu lá no WireGuard com o VPN. Vamos dar uma olhada nisso aqui, mas deixa eu só te explicar o motivo de você querer fazer isso em algum momento. Suponha que você tem um aplicativo qualquer no servidor que não pode ser acessado fora dele, ele só pode ser acessado no localhost do servidor. Vamos supor que tem um HTTP server, uma base de dados que você não quer liberar ela para fora do servidor, mas que você precisa, por algum motivo, acessar isso no seu computador local. Para isso, o que você pode fazer? Você pode abrir uma conexão SSH, um túnel SSH local para o servidor. E aí, assim que você abrir esse túnel vai ser a opção "-L", marca essa opção, já eu te mostro o comando sendo executado. Ele vai fazer com que, toda vez que você chamar uma coisa no seu localhost, na porta que você especificar, ele passe essa chamada por dentro do túnel, na porta 22 SSH, chega no servidor, entrega essa requisição para o servidor e fala para o servidor: oi, eu sou o... E aí eu vou te mostrar, mas eu sou o localhost e eu quero um acesso à porta 8000. O servidor fala: ok, localhost sou eu. Entrega a conexão. O SSH te devolve a conexão aqui através de channels dentro da porta 22. Então ele simula portas dentro da porta 22 do SSH mesmo. Vamos entender esse "-L" aqui, que é o "-L" é local, e aí depois a gente olha o inverso. Esse vídeo conta com o apoio da Hostinger e eu vou deixar para você o link e o cupom de desconto na descrição e na tela, e mais pro final do vídeo eu falo para você sobre o super desconto que você pode conseguir com isso aí. Bora lá! Só para você ter um contexto do que eu tenho aqui, nessa abinha que eu tô aqui do terminal, eu já tô com uma conexão com o servidor. Dentro do servidor eu tenho um diretório e eu tenho um arquivo index.html que eu vou subir um servidor HTTP para entregar isso aqui. Esse arquivo só vai me falar: olha, eu tô no VPS, esse é meu site. Só isso. E no meu computador local eu também tenho a mesma coisa, com a única diferença de que no meu computador ele fala que ele tá no computador local. Simples assim. Por que eu tô te falando isso? Porque agora eu quero vir no servidor e subir um servidor HTTP na porta 80. 80 não, 8000, desculpa. Vou subir um servidor no servidor VPS lá que vai estar na porta 8000. Só que eu não tenho como chegar nesse servidor. Se a gente olhar o meu firewall, não tenho essa porta liberada. Se eu olhar verbose, você vai ver que eu estou negando tudo, eu estou negando qualquer requisição que chega de entrada. Se ela não tiver aqui, vai ser negada. Então isso é que é interessante. Mas eu quero que na hora que eu vier no meu computador local, que quando eu acessar o meu localhost, no meu computador, na porta 8000, que essa conexão seja feita no servidor, mas que o servidor imagine que essa conexão está vindo dele mesmo. Então chega lá para ele como localhost na porta que eu falar aqui. Isso você pode fazer através deste comando aqui. Então, SSH, o "-N" aqui é só para ele não executar nenhum comando dentro do servidor. E aí ele fica parado, ele só abre o túnel e fica parado aguardando. O "-L" vai ser o local que você está falando. Então, local, o lado esquerdo aqui dos dois pontos, que é esse trecho aqui. Esse lado é o lado local. Então, você poderia ter um IP de um computador da sua rede local. Mas nesse caso, eu estou usando só o meu computador local e a porta local. Quando eu chegar, vamos supor, na porta 8000, no meu lado local aqui, eu quero que o meu cliente SSH com o meu servidor, SSH também, o SSHD lá no servidor, eu quero que eles fechem a conexão e que traga essa chamada daqui para cá e que o servidor responda e essa chamada venha daqui para cá. Onde que isso vai acontecer? Lá no meu servidor, que é o IP que eu colocar aqui, o meu usuário aqui. Tudo isso passando na porta 22. Então, voltando aqui no servidor, eu vou fazer o seguinte: no meu computador local, eu vou fazer o meu SSH client, o meu cliente SSH, fazer aquele comando lá,
Eu não preciso colocar, se isso aqui for localhost mesmo, eu não preciso colocar, mas eu estou deixando explícito aqui. Isso aqui é a porta no meu computador local, isso aqui é o que vai chegar lá para o servidor na rede do servidor, do lado de lá. E o servidor que eu estou falando é do VPS. E essa porta também é do VPS. Então, o "-L", ele é, na minha concepção, mais simples de entender, porque o lado esquerdo é inteiro local e o lado direito é inteiro remoto, do lado do servidor. Então, assim que eu executar esse comando, pronto, já tem um túnel aberto entre o meu computador e o servidor local. Tudo que vai acontecer aqui vai estar dentro da porta 22 por canais, por multiplexação, né, no caso. Eu tenho só uma porta, mas o SSH vai fazer a multiplexação dessa porta por canais virtuais. E esses canais virtuais vão usar as portas que eu falar aqui. Nesse caso, vai ser porta 8000 e na porta 8000 lá do servidor também. Isso vai fazer com que, na hora que eu venha no meu computador local, na porta 8000, e atualize essa chamada aqui, né? Isso aqui, não sei se você percebeu o que acabou de acontecer aqui, mas no meu localhost eu acessei um servidor que está rodando no servidor, independente de ter firewall, independente do meu NAT, independente de qualquer coisa, essa chamada foi executada no servidor e veio parar aqui no meu computador local. E para o servidor, essa chamada que eu acabei de fazer chega para ele como se fosse 127.0.1, ou seja, é ele mesmo que está fazendo essa conexão. Não sei se isso buga minha mente toda vez que eu olho esse tipo de conexão aqui, mas é só você imaginar a teletransporte que fica mais fácil de entender. Estou só pegando a conexão que eu estou fazendo aqui no meu computador e estou fingindo que essa conexão está acontecendo lá na onde o servidor está, mesmo como se eu estivesse na frente do servidor. Simples assim. Agora, vamos inverter essa conexão do L, que é local, para o remoto. E aí muda algumas coisas aqui. Por quê? Agora, o que eu quero fazer é invertido, literalmente. Antes, o meu servidor HTTP estava rodando lá no VPS. Agora, eu quero trazer ele para rodar no meu computador. E eu quero que a conexão não aconteça do computador. Antes, a conexão nossa estava acontecendo do nosso computador para o VPS. Agora, eu quero que a conexão aconteça do VPS para o nosso computador, nessa direção aqui. E aí depois eu te falo aqui dessa setinha, porque isso aqui é a parte do firewall, mas para fora do servidor. Eu já te explico isso aqui. Mas agora, então, a gente vai subir esse HTTP no nosso computador, e aí eu vou executar o mesmo comando, só que o comando muda agora. Porque agora, por ser "-R", o localhost 8000 é do lado do servidor aqui. E esse outro lado aqui é do lado local. Então vamos supor que no meu computador local eu queira que o servidor rode na porta 1234, ao invés de porta 8000, só para você ver essa diferença. Porque aqui a gente usou a mesma porta, então às vezes você não sabe qual que é qual. Mas seria a mesma coisa de eu usar 1234 do lado de cá. Vou até mudar aqui, ó. Só que aqui é, acessei a porta localhost 1234, encaminha para localhost 8000 no servidor. Então o servidor lá vai ter que rodar o HTTP na porta 8000. Aqui embaixo é o contrário. Então aqui o servidor vai ter que rodar o comando para buscar o servidor HTTP, o VPS vai ter que buscar o servidor HTTP usando a porta 8000, mas dentro do meu computador eu tenho que rodar esse servidor na porta 1234. Então vamos fazer isso aqui para você entender. Já parei o servidor todos aqui, os servidores todos aqui, e no meu computador local eu vou rodar Python e vou subir o servidor na porta 1234. Isso significa que no meu localhost, na porta 1234, eu devo ter o servidorzinho Python. Ok, ó, local funcionando, beleza. Só que no servidor eu não vou funcionar ainda na porta 8000, ele tem que chegar nessa porta 1234 do meu computador. Mas não vai funcionar ainda por conta do firewall, que é aquela setinha externa, tá vendo? Eu não consigo chegar lá no servidor ainda, porque o meu firewall tá bloqueando. Mas eu vou te mostrar a conexão por dentro do servidor, você vai entender melhor como é que isso funciona. Então aqui no KVM2, eu posso tentar subir, aliás, eu tenho que subir isso aqui primeiro, né? Eu tenho que vir aqui no meu computador e executar a conexão SSH-N-R, o "-N" ali é só para não entrar, não executar nada dentro do servidor. E aqui, esse lado é o lado do servidor com "-R" agora. E isso vai ser redirecionado para o meu computador na porta 1234 e aí o restante é a mesma coisa. Agora, pelo servidor, eu consigo fazer um curl para ele mesmo, o localhost dele mesmo, na porta 8000, vai bater lá dentro do meu computador local. E no meu computador local, essa requisição vai ser chamada como se fosse ele mesmo. Ó, vou dar um espação ali, vou lá no servidor, fazer de novo a conexão, voltei, a conexão que chegou para o meu computador
foi como se ele mesmo estivesse fazendo essa chamada nesse servidor, então ele respondeu normal. Agora, o que era o problema ali que eu estava te falando lá no navegador? Eu não consigo acessar essa porta 8000 aqui, porque o próprio firewall tá bloqueando. Então eu já fui lá no firewall da Hostinger e abri essa porta 8000 aqui, e agora eu tenho que abrir essa porta 8000 no próprio UFW, porque ela não tá aberta aqui. Então eu vou só liberar a porta TCP 8000 para todo mundo aqui, só para facilitar a vida, depois a gente apaga essa regra. Mas agora, a porta 8000, então, deve estar liberada aqui no UFW, para qualquer pessoa que quiser usar ela. Isso significa que se eu for agora, já nem precisei fazer nada. Se eu for agora no próprio Improd, vou atualizar a página, eu tô indo por fora do VPS, chegando pelo domínio do VPS, batendo dentro do VPS, e aí ele tá passando essa conexão para dentro do meu próprio computador. Você tem noção do que a gente acabou de fazer aqui? E se eu sair aqui, vou lá de novo, vou executar, voltei, tá aqui, essa conexão tá chegando, como se fosse o meu próprio computador fazendo ela aqui. Então, um negócio muito doido, só para recapitular aqui, para não bugar a sua cabeça. Essa foi uma conexão que a gente viu do local, acho que você entendeu, porque é mais simples, mas o lado do servidor, né, o lado invertido, ele vem de fora. Essa seta aqui que eu coloquei foi para te mostrar que eu posso vir de fora do servidor, contanto que a porta aqui que você está tentando acessar no servidor esteja aberta. Isso não tem a ver com esse túnel, é porque está vindo de fora do servidor. Mas se essa porta estiver aberta e você fizer essa conexão assim, isso pode ser até perigoso, que você está trazendo a internet inteira para dentro do seu computador nessa porta 22 aqui, né? Só na porta 80, tudo bem. Mas mesmo assim, você está trazendo a internet para dentro da sua residência, furando o seu NAT. Agora, tem mais um, esse aqui é o mais simples possível que a gente pode fazer, que é o outro tipo de conexão. Vou parar esse servidor aqui no meu computador local e vou parar isso aqui também. Uma coisa, se você quiser olhar os channels e tal, você pode colocar um "-v" aqui e isso vai fazer um debug aqui da sua conexão. Então, toda vez que você se conectar, deixa eu subir de novo o servidor. Quando você se conectar, você vai ver essas conexões sendo abertas. Eu atualizei a página, voltei ali, no debug do SSH, e aí você fala, a porta remota teve sucesso na porta 8000, ele fala várias coisas, quando ele abre os canais aqui, ele vai te falando, tudo bonitinho ali para cima, tá? Mas só para você saber que você pode fazer o debug dessa conexão. Agora, o outro tipo de conexão é se eu quisesse sair para a internet usando o IP do servidor, porque atualmente, se eu atualizar essa página, eu tô com o IP do meu computador normal aqui. Mas se eu quiser sair para a internet usando um proxy SOCKS, ali invertido, proxy SOCKS, se eu quiser utilizar um proxy, eu posso simplesmente usar este comando aqui, Eu posso tirar isso aqui tudo e falar "-d". O "-d" ali é de dinâmico, então é isso que a gente está falando, mas de forma dinâmica. E aí eu só passo em qual porta que eu quero que esse proxy roda, eu vou colocar na porta 8000. O que isso faz? Nada por enquanto, mas se eu tiver algum aplicativo no meu computador que funcione com proxy SOCKS, eu posso ir lá no meu computador e fazer essa configuração. Por exemplo, aqui no Mac eu posso vir no Wi-Fi, abrir os detalhes, vir aqui nas configurações de rede aqui do Wi-Fi normal mesmo do Mac, vir em proxy SOCKS, e aí colocar aqui o meu próprio computador é o próprio proxy, porque eu estou fazendo isso com SSH. E aí eu coloco na porta 8000. Na hora que eu dou um OK aqui, eu atualizo a minha página, ele me fala que eu estou saindo pelo IP do próprio VPS. E aí as outras conexões, se todos os aplicativos do seu computador funcionarem com proxy SOCKS, ele vai funcionar também saindo pelo IP do VPS. Muito próximo do que a gente fez com o VPN aqui, mas não é um VPN. Aqui a gente está na camada 7. Se a gente fosse falar na camada, no modelo OSI de rede, a gente está na camada 7, que é a camada de aplicação. O WireGuard funciona na camada 3, camada de network mesmo. Mas é basicamente isso aqui que a gente tem quando a gente faz esse tipo de configuração. E aí, eu tenho algumas coisas para te falar. Eu tenho um artigo inteiro que eu escrevi. Na verdade, eu só estou gravando esse vídeo porque eu já escrevi esse artigo inteiro, enorme, e tem configurações do SSH que você precisa mexer. Porque no meu hardening, eu bloqueio isso aqui tudo. E isso aqui que eu fiz, esse trechinho aqui de baixo,
Para isso tudo aqui funcionar, você precisa liberar isso aqui tudo. E também aqui em cima eu deixei todo o hardening aqui, mais para cima ali eu deixei algumas configurações, outras coisas, outras flags que você pode utilizar. Então tem várias coisas nesse artigo, recomendo que você leia ele também. E se você precisar de um servidor VPS ou qualquer outro serviço, tá? Às vezes eu falo servidor VPS, mas eu tô falando assim, serviço web, dá uma olhada se a Hostinger não oferece esse serviço, porque geralmente eles têm o melhor custo-benefício do mercado, pela reputação da empresa e pelo que eles estão te oferecendo. Eu tenho aqui hostinger.com/Otávio Miranda, você já vai cair em desconto aqui, e daí você vai lá e escolhe qual VPS você quer. Você quer 4 GB de RAM, 8, 16 ou 32? Enfim, você pode escolher aqui o que você precisar. Escolhe lá, vou pegar aqui o KVM2, que é o mais popular deles aqui, e não é por menos também, né? O custo-benefício aqui é excelente. 2 núcleos de CPU, 8 GB de RAM, por R$ 43,99 ao mês neste momento, mas se você vai lá e aplica, por exemplo, o cupom Otávio Miranda, isso aqui já cai para R$ 39,90. Olha aqui, 2 anos, 950 e 18. Não tem como não recomendar. Se eu fosse você, eu ficaria com um plano de 24 meses sempre. 2 anos, você tá travando esse preço aqui. E aí é só você ir lá e continuar e concluir a compra aqui. Eu tenho vídeos aí explicando como fazer toda essa configuração. Eu vou deixar em algum lugar aí na tela para você. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Vai lá no artigo também, dá uma lida. Recomendo fortemente para você pegar ainda mais detalhes sobre isso aqui, porque isso aqui é coisa nível hacker. Eu não tô brincando. Hackers usam isso aqui para fazer uma conexão reversa no servidor. Isso é perigoso. Enfim, use isso eticamente, ok?